Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja no lar e na vida de todos vocês, os protegendo, os guardando e os livrando de todo mal. Meus irmãos, vou dar continuidade a mais um vídeo na leitura e no estudo do qual estamos fazendo, em que o tópico é as 7 trombetas, leitura da qual estou tirando do livro de Apocalipse. Então, para quem acompanha os meus vídeos, no vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre o que representam as primeiras 6 trombetas do Apocalipse. Também falamos sobre o que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta. E uma base mais ou menos, do que se trata o tópico as 7 trombetas. Então vou estar dando continuidade a essa leitura. Para quem não tem acompanhado, para quem não sabe o que foi dito no vídeo anterior, basta apenas verificar lá em vídeos que estará o vídeo anterior relacionado com o título As 7 Trombetas, tá bom? Que Deus abençoe a nossa leitura de hoje e nos conceda a sabedoria e o discernimento de vossas palavras que aqui serão mencionadas. Amém? Iniciando a leitura, nos pergunta assim: ao tocar a 7ª trombeta, o que João viu dentro do santuário celestial? Vamos pegar a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 19, que a Bíblia vai nos responder o que foi que João viu dentro do santuário celestial. E nos diz assim: e abriu-se o santuário do templo de Deus, que está no céu, e viu-se a arca do seu pacto no santuário do seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e um terremoto e grande saraivada. Então, meus irmãos, o que foi que João viu dentro do santuário? A Arca da Aliança. Amém? A última trombeta é o anúncio de que chegou o momento da execução do juízo de Deus sobre os mortos e os vivos, como a manifestação do seu reino. Quando João descreve o santuário de Deus na 7ª trombeta, ele vê a Arca da Aliança que ficava no segundo compartimento do santuário, chamando de Santíssimo ou Santo dos Santos. Foi nesse compartimento do santuário que Jesus entrou em 1844, cumprindo a profecia de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, nos fala sobre esta passagem da profecia. Vamos ver o que Daniel, capítulo 8, versículo 14, nos diz sobre esta passagem. Ele me disse, pois até 2.300 noitinhas e manhãs, e o lugar santo certamente será levado à sua condição correta. É isso que nos diz em Daniel, capítulo 8, versículo 14. Quando Jesus sair do lugar santíssimo,
terá terminado o juízo pré-advento, a mediação de Jesus e o tempo de graça. Então todos os sistemas opositores serão destruídos. A falsa religião será desmascarada. E Jesus Cristo estabelecerá plenamente seu reino eterno. Vocês veem, né, meus irmãos, como diz aqui na leitura, quando chegar a vinda do Senhor Jesus Cristo, para aqui ser feita a justiça, você vê que diz que a falsa religião será desmascarada e Jesus Cristo estabelecerá plenamente o seu reino eterno. Então, meus irmãos, hoje nós já conseguimos ter uma prévia, um pouco da visão das falsas religiões. Hoje já conseguimos ter um pouco de noção de que existem inúmeras religiões em que o foco principal delas não é salvar almas, e sim arrecadar valores. Então nós devemos nos atentar a tudo isso, a falsos profetas, a falsas religiões, para que não venhamos em cair em enganação, para que não venhamos ser manipulados. Tem um vídeo meu anterior em que eu menciono sobre isso, que nós devemos nos atentar à fonte em que buscamos a palavra de Deus. Pois uma vez que buscarmos em uma fonte errada, em uma fonte manipulada, todo aquele tempo que às vezes nós estaremos gastando em buscar o conhecimento será em vão. Às vezes muitos de nós percorreremos um longo caminho de conhecimento, de leitura, mas já pensou se estivermos buscando de fontes manipuladas? Aí teremos que voltar e começar tudo novamente. Por isso que eu sempre digo, meus irmãos e minhas irmãs, eu sempre menciono, indiferente de como chega a palavra de Deus até você, indiferente de quem a leve, eu sempre digo a vocês para que façam uma prévia leitura na Bíblia, para ver se esta palavra que está chegando até vocês, se ela não está sendo manipulada, se ela não está sendo alterada para tirar benefício próprio. Porque existem muitos hoje em dia indiferente a área, indiferente o setor. Quando eu uso o exemplo indiferente a área, o setor, envolve uma forma geral. Hoje temos falsos pastores, hoje temos falsos mecânicos, técnicos. O que seria isso? Muitas vezes pessoas que dizem entender, conhecer, quando na verdade você acha que estaria resolvendo o seu problema, ao contrário, estaria criando-se cada vez mais dor de cabeça. Porque antes que venhamos a entregar a nossa vida, a nossa fé, a entregar um bem material, indiferente de qual seja a situação, devemos ter certeza se aquela pessoa que está nos conduzindo ao que nos entregamos, se ela está totalmente ciente da sua posição, se ela tem mesmo o conhecimento, se ela tem mesmo a instrução.
para que não venhamos a desencadear em nós cada vez mais problemas e não a solução. Não é verdade? E continuando a leitura, quando Jesus sair do lugar santíssimo, terá terminado o pré-juízo advento, a mediação de Jesus e o tempo de graça. Então todos os sistemas opositores serão destruídos, a falsa religião será desmascarada e Jesus Cristo estabelecerá plenamente seu reino eterno aqui na terra. Quem são os bem-aventurados ao soar a última trombeta? Quem será o bem-aventurado, né? Quem serão os bem-aventurados ao soar a última trombeta? Vamos voltar lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Na Bíblia nos diz assim: E ele me diz, escreve, felizes os convidados à refeição noturna do casamento do Cordeiro. Ele me diz também, essas são as palavras verazes de Deus. Então, quem são bem-aventurados ao soar a última trombeta? Então, os bem-aventurados são aqueles convidados à refeição noturna da celebração do casamento do Cordeiro. São bem-aventurados aqueles que aceitam o convite para as bodas do Cordeiro. Na época em que o Apocalipse foi escrito, havia 5 momentos importantes na cerimônia do casamento. Primeiro, o compromisso matrimonial, que seria o quê? Tudo que venhamos a fazer compromisso e honrar. É como se nós estivéssemos casando. Nós temos um compromisso perante Deus de sermos fiel, de sermos verdadeiro, né? Todo aquele compromisso que se é feito em um casamento. É um pacto que nós fazemos com Deus. Segundo, o pagamento do dote. O pagamento do dote é o que prometemos, é o que honramos perante Deus. A preparação da noiva para as bodas e o preparo do lar por parte do noivo. A cerimônia das bodas, em que o noivo dava seu reconhecimento público do pedido de casamento e colocava sua capa nos ombros da noiva, enquanto o cortejo se dirigia para a festa. 5. A festa normalmente era na casa do pai do noivo. Desse mesmo modo, Cristo age com sua noiva até o momento de levá-la para o lar eterno. Amém? Quem é a noiva do Cordeiro? Quem é a noiva do Cordeiro? Continuando no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2. E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não é. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo dos céus, da parte de Deus, e preparada como noiva, adornada para seu marido. Então, quem é a noiva do Cordeiro? É a cidade santa, a Nova Jerusalém, como diz aqui no versículo 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo dos céus, da parte de Deus, e preparada como noiva, adornada para seu marido. A Nova Jerusalém, onde o remanescente fiel irá habitar,
que são todos aqueles que honraram e respeitaram aos mandamentos, é chamada de noiva de Cristo, que acabamos de mencionar em Apocalipse 21, 9, que nos diz assim, ó, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 tigelas cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem para cá, mostra-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A igreja também é chamada de esposa. Em Apocalipse 19, versículos 7 e 8, que nos relata assim, ó. Alegremo-nos e estejamos cheios da alegria, e demos-lhe a glória, porque chegou o casamento do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Sim, foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino representa os atos justos dos santos. A Nova Jerusalém é símbolo da vitória do Cordeiro e da multidão de remidos que são convidados a bodas. Assim, a noiva é uma figura que representa as pessoas justificadas pelo Senhor e que vivem em harmonia com a vontade de Deus. Quando o compromisso do casamento se confirmou, quando será, meus irmãos, que o compromisso de casamento se confirmou? No livro de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim, ó, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas que tenha vida eterna. Então, quando o compromisso de casamento se confirmou, quando o Pai enviou o Filho, em Cristo nós fomos escolhidos desde a eternidade. No entanto, foi na encarnação de Jesus que se concretizou o compromisso da parte do Senhor. Qual foi o dote que Cristo pagou? Vamos ver, continuando a leitura, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos ver qual foi esse dote que Cristo pagou. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas foi com sangue precioso, como o de um cordeiro sem mácula, sem mancha, sim, o de Cristo. Então, qual foi o dote? Qual foi o preço, para melhor entendermos, que Cristo pagou? Foi seu sangue precioso, como de cordeiro sem defeito, sem mácula. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o dote à sua justiça, e seu caráter foi vindicado perante o universo. E para finalizar a leitura de hoje, meus irmãos, vamos para a última questão. Como devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus? Vocês já pararam para analisar como devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus? Como eu sempre digo a vocês, meus irmãos, a Bíblia, ela tem a resposta para todas as perguntas. Basta apenas que pesquisamos e nos orientamos. Então, vamos ver como no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, nos diz de que forma
nós devemos nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos fala assim, ó: empenhai-vos pela paz com todos e pela santificação, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Então, como devemos nos preparar? A igreja deve viver justificada mediante a fé e crescendo em santificação, para que estejamos preparados para a sua vinda. Precisamos estar em paz com Deus por meio da experiência da justificação e avançar para uma caminhada que resulte a santificação. Como conseguiremos fazer isso, meus irmãos? Seguindo e cumprindo as leis divinas. Não é verdade? Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, nos diz assim, ó: portanto, agora que temos sido declarados justos em resultado da fé, gozemos de paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, sabemos que quando a gente fala essa palavra, gozemos de paz, é complicado, é difícil, mas não é impossível. Se nós não tivermos fé, não acreditarmos no Senhor Jesus Cristo, em Jeová como nosso único e verdadeiro Deus, como vamos ter paz neste mundo carnal que nós vivemos? Neste mundo completo de pecado, de maldade, de ódio, de ganância. Todos os dias nos defrontamos com provocações, com ameaças, todos os dias. E se não mantermos a paz interior, se não focarmos a nossa fé do Senhor Jesus Cristo, aí eu te pergunto, conseguirá nós obtermos a paz interior? De forma alguma. Pois tudo isso que o mundo nos dá de bandeja alimenta dentro de nós, se não mantivermos a disciplina, se não mantivermos o caráter e a fé em Cristo, o que isso vai desencadear? Cada vez mais revolta, cada vez mais ira, cada vez mais ódio. E uma vez que pagamos uma situação de ódio, de revolta, de intriga, de ofensa, se pagarmos com a mesma moeda, automaticamente o que vamos herdar? O que estamos pagando. Por isso que torna a dizer, é uma situação difícil, é uma situação complicada, pois somente quem passa por ela, por uma dessas situações, é que sabe. Às vezes, eu aqui mencionando, para não se pagar com a mesma moeda, às vezes é fácil. Mas se queremos, assim como eu li aqui, participar do banquete, do casamento do Cordeiro, assim como eu li aqui, devemos estar em paz com Cristo, em paz com Deus. Então isso seria um indício forte e nítido que devemos focar as nossas atitudes, que devemos focar a nossa conduta. Pois se queremos tudo isso, se queremos herdar a salvação, a vida eterna, há um preço. Há um preço. Então cabe a cada um de nós
nos esforçarmos, lutarmos, que com certeza o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos honrar pela nossa luta, pela nossa batalha e perseverança, acima de tudo. Amém? Meus irmãos, vou terminando por aqui. Obrigado a todos que acompanham os meus vídeos. Para quem não está acompanhando e está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês e continue a derramar sobre vocês a força, a perseverança neste propósito que, assim como eu, você também iniciou, que é o propósito da mudança, o propósito da busca e do direito de salvação. Que o inimigo não consiga de forma alguma te derrubar, te dobrar os seus joelhos e tirar e desviar você deste propósito, que é buscar o conhecimento, que é buscar ao nosso Deus e a nossa salvação. Amém? Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.